Os Estados Unidos abandonam o marco no degelo da Guerra Fria, o primeiro tratado que eliminou 2 tipos de armas nucleares, aumentando o risco de uma nova corrida armamentista que já estaria em andamento. O Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias foi assinado em 8 de dezembro de 1987 na Casa Branca pelo presidente Ronald Reagan e o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, para eliminar todos os mísseis nucleares baseados em terra de curto e médio alcances, com um raio de ação de 500 a 5.500 quilômetros. Estes mísseis são altamente desestabilizadores, capazes de atingir os alvos em 10 minutos, dando pouca margem para acionar defesas e decidir como responder. Os riscos de escalada ou erro de cálculo são enormes. Os Estados Unidos deixaram o acordo sob a alegação de que a Rússia violou o tratado a partir de 2014 ao desenvolver um novo míssil, o SSC-8, com alcance estimado em 1.500 quilômetros. E também porque a China não faz parte e assim pode desenvolver esse tipo de armas. Desde 2014, houve 6 encontros de técnicos especializados dos Estados Unidos e da Rússia para discutir o assunto, sem que a Rússia reconhecesse o erro. Moscou garante que o SSC-8 tem raio de ação de 300 quilômetros. Em fevereiro deste ano, os Estados Unidos deram 6 meses à Rússia para acabar com a violação. O prazo acabou hoje. O governo Trump afirma que a questão foi levantada mais de 300 vezes, mas também tem outras razões. A China, superpotência em ascensão, vista como a maior ameaça estratégica de longo prazo aos Estados Unidos, não faz parte do acordo e pode fabricar estes tipos de mísseis. Já teria 2.000, a maioria com carga convencional, não atômica, mas eles seriam capazes de atingir Taiwan, a Coreia do Sul, o Japão e a Índia, grandes aliados dos Estados Unidos na Ásia. Em 2007, citando o problema com a China, o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, propôs o fim do tratado. Na época, os Estados Unidos recusaram. Hoje, os americanos receberam o apoio dos aliados europeus, que seriam os primeiros alvos dos mísseis intermediários da Rússia. Em Bruxelas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, divulgou nota declarando que a Rússia tem total responsabilidade pelo fim do tratado. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, acrescentou que a OTAN não instalou novos mísseis na Europa, mas há muitos novos mísseis da Rússia. Devemos nos preparar para um novo mundo sem o Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, que será menos estável para todos nós, concluiu Stoltenberg. Agora, os Estados Unidos gostariam de iniciar negociações trilaterais com a China e a Rússia, mas o governo chinês resiste. E o mundo já vive uma nova corrida armamentista nuclear. Os Estados Unidos estão no meio de um programa de modernização do seu arsenal atômico, com gastos previstos de 350 bilhões de dólares, cerca de 1.360 bilhões de reais. Com medo do investimento cada vez maior dos americanos em sistemas de defesa antimísseis, russos e chineses decidiram aumentar sua capacidade ofensiva. Estão desenvolvendo mísseis hipersônicos. A China anunciou um ano atrás ter criado um míssil, o Céu Estrelado 2, com velocidade de 7.344 km por hora, 6 vezes mais rápido que o som. Este míssil seria capaz de dar uma volta no planeta em 5 horas e meia. A Rússia planeja fabricar um míssil com velocidade de 24.000 km por hora. Precisos e extremamente velozes, estes mísseis hipersônicos tornariam obsoletos todos os sistemas de defesa antimísseis existentes hoje. Diante do fim do Tratado sobre Forças Nucleares Intermediárias, a China deve preparar suas forças armadas para neutralizar a instalação de mísseis nucleares de curto e médio alcance dos Estados Unidos na Ásia. E a Rússia deve refazer seu arsenal desses tipos de mísseis. Pior ainda, em fevereiro de 2021, termina o prazo para renovar o novo Tratado de Redução de Armas Nucleares Estratégicas, aquelas que podem atingir diretamente o território inimigo.
Este tratado assim foi assinado em 2010 pelo presidente Barack Obama e o então chefe de Estado russo Dmitry Medvedev. O novo START limitou em 1550 o total de ogivas nucleares estratégicas de cada país. Os Estados Unidos gostariam de incluir a Rússia num novo tratado sobre armas. Os Estados Unidos gostariam de incluir a China num novo tratado. Beijing reluta porque não quer se submeter a monitoramento e inspeções internacionais, enquanto tenta reduzir a diferença do seu arsenal, da capacidade do seu arsenal nuclear em relação aos dos Estados Unidos e da Rússia. O sonho de um tratado trilateral é irrealista. A China nunca vai aceitar um status nuclear inferior aos Estados Unidos e à Rússia, e as duas superpotências da Guerra Fria não vão dar paridade à China. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.